Oi, gente, tudo bem? E hoje eu vou falar sobre a pressa de ser. A pressa de ser o quê? A pressa. A pressa de ser rico, a pressa de alcançar os objetivos materiais. A pressa. Hoje em dia tudo é pressa. Tudo, a gente quer tudo rápido, a gente não entende o que as coisas têm um tempo. Às vezes até a gente pensa, não, tudo tem um tempo na vida, mas você realmente está preparado para esperar o tempo das coisas? Ou você enterra sua semente e logo após você já vai desenterrando para ver se está crescendo? E a gente não pode controlar o tempo, mas a gente pode ensinar para ele que a gente sabe esperar. Essa é a diferença entre estar correndo e ensinar o tempo, aprender com o tempo também, né? Acho que é mais aprender com o tempo do que ensinar ele, porque é ele que ensina pra gente, na verdade. Então, a gente cresce basicamente assim, pelo menos comigo, né? Não sei se com você foi assim também. Você é criança ali, aí já chegam perguntando pra você: o que você quer ser quando você crescer? E não que essa pergunta seja errada, mas ela carrega um peso, o peso de ser alguém. Então, inconscientemente, o que a gente entende ali naquela hora? Então eu não sou ninguém ainda? Então eu preciso ser alguém. E o que eu quero ser? Aí começa. Aí que já é implantado na nossa cabeça de que a gente precisa ser alguma coisa. Ali já começa a pressa. Na nossa infância, já começa a pressa de querer ser. Então a gente cresce com a pressa de virar gente grande. Então, assim, se você for falar com a maioria das crianças, ou você mesmo, quando era criança, você vai pensar, nossa, eu não vejo a hora de crescer. Eu lembro que quando eu era criança, eu ficava pensando, quando eu tiver com 18 anos, eu vou começar. Na verdade, eu pensava assim, com 14 anos eu já vou poder trabalhar, aí eu vou começar a trabalhar. Quando eu tiver com 20 anos, eu já vou conseguir me aposentar e vou sair pelo mundo viajando. Eu ficava pensando nessas coisas quando eu era criança, né? Acho que é normal, todo mundo ficava pensando. Mas a gente cresce e a gente vê que as coisas demandam de um tempo. Não é da noite pro dia que as coisas acontecem. E isso traz aquela frustração, porque a gente vê que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. A gente vê que uma pessoa com 18 anos abriu lá, sei lá, as redes sociais, fez uma dancinha e agora é completamente milionário. E você fica, caramba, essa pessoa com 18 anos já tem tudo isso, mas cada um tem o seu processo, cada um tem a sua história. A partir do momento que a gente começa a se comparar com alguém, a gente sai do eu e vai pro ego, a gente vai para fora, porque tudo aquilo que é de fora é do ego. Tudo aquilo que você se vê, se compara, é o ego falando, não é o seu interior. Então, a pressa de ser atrapalha a sua evolução. Ela atrapalha. Porque, primeiro você tem que entender que a evolução, ela é lenta, ela é constante e evolui. Só que ela é lenta, a evolução é lenta, é aos poucos. Se você olhar toda a história da humanidade, da criação até aqui, você vê que existe uma evolução. E assim, aos milhares de anos parece que evoluiu tudo muito rápido, mas a gente foi passando por etapas, por cada década tendo as suas coisas e tudo. Então a gente vê que há sim uma evolução, mas não é da noite para o dia. Primeiro começa com uma ideia e você vai evoluindo aos poucos. E a pressa de ser te atrapalha, por quê? Porque você acaba querendo pular etapas. E não existe pular etapas na vida, você tem que viver cada momento. Se você pular etapa, você não vai ter o aprendizado que aquela etapa precisava te dar. Então é muito importante para passar por cada etapa que você passa. Então, de repente, você está passando por algo que não é tão bom. É uma coisa que agora, nesse momento, você tem uma visão negativa sobre. Só que eu tenho certeza que daqui a alguns anos você vai achar, caramba, ainda bem que eu passei por isso, porque acontece exatamente comigo. Principalmente na vida profissional. Antes eu queria muito alguma coisa, assim, ganhar mais e fazer acontecer. Só que daí eu não estava preparada para ter o salário que eu queria, para ter as responsabilidades que eu queria. Então,
Observe que a vida parece que ela vai nos treinando para chegar até um momento na qual você esteja maduro para conseguir comportar a carga das responsabilidades que você quer. Então, assim, não é do dia para noite. Então, é a mesma coisa que a gente falar assim, por exemplo, eu quero ser médico, então vou ali já operar uma pessoa. Você não vai saber por onde começar, mesmo que você tenha ali o dom de lidar com as pessoas, entenda já um pouco sobre o organismo e cortes, enfim. Mas você não está preparado, você não estudou, você não teve a experiência, você não testou isso antes, então não tem como. Então é necessário a gente viver cada etapa da vida. Por isso que viver o momento presente é a melhor solução que você tem. Porque aonde você pode fazer alguma coisa? Você pode fazer alguma coisa nos seus pensamentos? Não, você pode pensar e de repente atrair. Mas o que você pode fazer é somente no agora. O futuro, ele é uma projeção. Então você pensa no que vai acontecer, mas não é certeza que aquilo vai acontecer. O passado, ele já passou, tá na sua mente. Então para acessá-lo, você precisa pensar nele. E o passado, ele é importante para você curar algumas coisas, resolver questões? Sim, mas de fato, aonde a vida acontece é aqui e agora. Não existe ficar preso na sua cabeça pensando em fazer as coisas, sendo que aqui no agora você não está fazendo. Então, é essa a maior questão. A pressa de ser faz você retroceder, faz você se atrasar, porque você tá em uma etapa da vida para se tornar. Você tá vivendo agora a etapa daquela ponte intermediária entre quem você era e quem você quer ser e quem você está se tornando, né? A vida basicamente é sempre isso, o momento presente é sempre isso. Você está sempre naquele meio passo de quem você era e quem você é agora, quem você está se tornando. Então a gente precisa ter muito cuidado com a etapa da vida que a gente está vivendo agora. Ou seja, a gente precisa ter cuidado sempre e cuidar realmente de cada etapa, de cada fase, aproveitar, aprender com isso, absorver o máximo de conteúdo, de conhecimento que a gente conseguir ali naquele momento. Então a pressa, ela atrapalha sim. E eu estou fazendo esse vídeo para você ficar consciente disso. Por que eu falo sempre de consciente? Porque qualquer coisa que você queira resolver, pensa em um problema. Qualquer problema que você queira resolver, primeiro você pensa nesse problema, você analisa o porquê aconteceu esse problema, por que está acontecendo isso, quais foram os caminhos que te levaram até esse problema, e no próprio problema você encontra a solução, não é fora dele. Né? Vocês já ouviram falar que aquela música lá que falam que o caminho da cura pode ser a doença? É exatamente isso. Para você se curar, você tem que buscar a cura na própria doença. Então, é assim que as coisas funcionam. Não existe eu querer buscar fora, tem sempre que buscar dentro. E você ficar com pressa gera toda essa ansiedade e essa questão de você achar que você está atrasado para a vida. E não existe isso, ó. Não existe estar atrasado na vida. Não existe isso. Se você está vivo, você está aqui agora, você está no tempo certo. Se você tá morto, não tem como você fazer nada. E se você ainda não nasceu, você não existe. Então, a partir do momento que você tá aqui agora, você tá assistindo esse vídeo, quer dizer que tudo é possível para você. Você só consegue realizar aquilo que chega na sua mente. Porque o que não chega na sua mente não é para você. Então, às vezes você pensa, nossa, eu tô sonhando demais. Não é isso. Quer dizer que aquilo que você pensou é possível de acontecer. Então, pense coisas boas, tá? Já fica o recado aqui pra você. Não tenha pressa. Já ouviu falar que você nunca está atrasado para aquilo que é seu? Porque é verdade. Não que já esteja pré-estabelecido sua vida. Tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita que pode moldar os seus caminhos. Mas em qualquer uma das duas formas, você vai ter um resultado. Você vai ter um resultado do que você faz agora. Então, se de repente você quer mudar alguma coisa, é só você mudar agora. Não é assim, o ano que vem eu vou fazer tal coisa. Não, o que eu posso fazer hoje com o que eu tenho agora? Eu queria fazer uma faculdade, eu queria estudar, mas eu não tenho condições de pagar. Então, tenta passar no vestibular, tenta fazer alguma coisa. Mas ainda não consegui. O que você pode fazer? Provavelmente, você tem acesso à internet. Então, comece a estudar sobre aquilo que você quer.
Eu, por exemplo, sou formada em recursos humanos. E antes de eu resolver que eu queria ser formada nessa faculdade, eu estudava muito sobre. Então eu pegava ali, eu não tinha dinheiro para pagar ainda, então eu começava a estudar sobre tal, pessoas e o mundo corporativo e todas essas questões. Eu estudava muito, muito sobre. Tanto que quando eu comecei a fazer a faculdade, já tinha muita coisa que eu sabia, porque eu estudei por conta própria. Às vezes a gente pensa que para estudar a gente precisa estar literalmente em um curso, matriculado em um curso, uma escola, uma faculdade, e não é assim. Você tem aqui e agora, você tem internet, você pode estudar e ampliar a sua rede de conhecimentos com o que você tem agora. Então, a pressa de ser vai te tirar do momento presente. Se algo te tira do momento presente, tá errado. Não é a sua essência. É o seu ego, é coisas de fora falando. Então, quando você estiver pensando, eu preciso fazer acontecer, você pensa, sim, eu já estou fazendo. Porque você está aqui e agora. Então faça acontecer no aqui e agora. E lembre-se, a pressa de virar gente grande, não tem que estar com você. Porque aquilo que é seu não vai fugir, não vai sair de você. Você está se aprimorando para conseguir aquilo que você quer, aquilo que você merece. Porque às vezes a gente quer muito uma coisa, mas a gente ainda não está preparado. A pressa de ser vai tirar a sua preparação, não vai deixar que você se prepare para o que realmente você merece. Então não tenha pressa, tudo bem? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, curta, comenta e compartilha para que a gente possa crescer e evoluir juntos. Gratidão!